Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 1 a 5. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Os irmãos podem sentar-se. Amados, eu quero começar a mensagem dessa noite com algumas perguntas intrigantes, importantes. E a primeira pergunta que eu quero fazer é: como posso saber se sou salvo? Como posso saber se sou salvo? Segunda pergunta: qual o critério que eu posso usar para avaliar se verdadeiramente pertenço a Deus? Terceira pergunta: será que verdadeiramente eu nasci de novo? Quarta pergunta: será que ao fechar meus olhos aqui na terra, eu vou abri-lo novamente no céu? Será que vez ou outra paramos para fazer esses tipos de pergunta, de análise, de autoavaliação, autoexame? Será que estamos seguindo uma verdade ou uma mentira? Será que somos aqui uma seita herética ou um grupo de crentes genuínos, lavados e remidos no sangue de Jesus? Estamos seguindo um bom caminho ou estamos seguindo um caminho de morte? Perguntas, perguntas, perguntas. Provérbios 16, 25 diz que há caminhos que para o homem é bom, mas são caminhos de morte. Será que estamos no caminho de morte ou no caminho de vida? Amados, num mundo tão diversificado, num mundo tão complexo, com tantas igrejas, com tantas religiões, com tantas ideologias e com tantas doutrinas diferentes uma das outras, como podemos saber se estamos no caminho certo? Tem gente que não vai nem dormir essa noite, né? Como saber se somos salvos? O que garante que somos salvos? Eis a pergunta. Vou inverter. O que não nos garante que somos salvos? O que não é garantia de salvação para ninguém? Primeiro, os títulos ou funções eclesiásticas não são garantias de salvação. Não é porque alguém é um pastor, um bispo, um diácono, um evangelista, que ele é salvo. Não. No inferno existem muitos apóstolos, pastores, obreiros, diáconos, evangelistas. Isso é fato. Segundo, nossas práticas religiosas também não são garantias de salvação. É bom, é edificante, é maravilhoso estar na igreja todos os cultos, mas isso não é garantia de salvação. Contribuir na igreja financeiramente é um mandamento bíblico, sim, mas não é garantia de salvação. Ser batizado nas águas ou participar da ceia do Senhor são práticas bíblicas, mas não garantem a salvação de ninguém. Isso porque é possível alguém ser batizado nas águas, é possível alguém participar da ceia mensalmente, é possível alguém ser um contribuinte fiel, daquele que ajuda mesmo, socorre. É possível uma pessoa ser um bispo, um pastor, um diácono ou um obreiro e mesmo assim se perder eternamente. Então, o que nos garante a salvação? Já que vimos o que não nos garante, o que nos garante a salvação? A resposta é
o novo nascimento, ou ser nascido de Deus. E quem disse isso não sou eu que estou inventando, foi o próprio Senhor Jesus que disse a um líder religioso chamado Nicodemos. E lá em João 3,3, o Senhor Jesus disse uma frase muito contundente, muito direta, foi na lata para esse religioso. Jesus disse assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Queridos, pare para pensar, Jesus não disse isso para uma prostituta, Jesus não disse isso para um cobrador de impostos, não, ele disse isso para um religioso, um mestre da lei em Israel, literalmente um homem culto. Aquele homem tinha títulos, mas não era salvo. Ele tinha obras, mas ele estava perdido. Tinha conhecimento bíblico, mas precisava nascer de novo. E nos versículos que lemos no início, uma palavra se destaca, e ela é repetida por 3 vezes. E a palavra é nascido de Deus. Nascido de Deus. Irmão, ser nascido de Deus é o mesmo que experimentar o novo nascimento. O novo nascimento é o passaporte para o céu. O novo nascimento é o caminho para a vida eterna. Ser nascido de Deus é consequência de se estar em Cristo. Em Cristo. Quem está em Cristo está salvo. O apóstolo Paulo disse claramente em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que todas fizeram novas. Ou seja, todos que experimentaram um novo nascimento desfrutam da vida eterna em Cristo Jesus. E essa promessa foi feita pelo Senhor. Essa é a promessa que Ele nos fez. 1 João 2,25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E essa vida eterna começa aqui na terra e se estende por toda a eternidade. No entanto, só desfrutarão a vida eterna aqueles que nasceram de novo. Gálatas 6,15 diz que nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E ser nova criatura, ou ser nascido de Deus, ou nascer de novo, são sinônimos, são idênticos. Agora, como posso saber se realmente nasci de novo? Ou qual é o critério bíblico, pelo menos o critério dentro desse contexto que nós lemos, desses 5 versículos, que posso usar para saber se sou salvo ou não? Nesse versículo que lemos, encontramos 3 características daqueles que são novas criaturas. 3 características. Primeira, é uma fé genuína na pessoa de Jesus. Primeira característica de alguém que nasceu de novo é uma fé genuína na pessoa de Jesus. Olha comigo aí o versículo 1, parte A. O apóstolo João diz claramente: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Irmãos, essa característica ela é importante porque nos dias do apóstolo João, uma seita perigosa estava ensinando mentiras acerca da pessoa de Jesus. Os gnósticos, como eu já falei tantas vezes passadas, eu não posso deixar de falar porque está dentro do assunto, os gnósticos ensinavam ou estavam dividindo o Jesus histórico do Cristo divino. No conceito deles, Jesus Cristo eram 2 pessoas distintas. Diziam que Jesus era o filho de Maria, o carpinteiro de Nazaré, e o Cristo era o eterno Filho de Deus. No quebra-cabeça montado por essa seita, o Cristo divino desceu sobre Jesus humano no batismo e depois o abandonou na cruz. Loucura! Tem gente que crê nisso até hoje. Resumindo, eles dividiam o Jesus Cristo em 2 pessoas distintas. Jesus era o homem e Cristo era Deus. Sendo assim, os falsos mestres da época negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus. No entanto, queridos, os crentes verdadeiros
creem que Jesus de Nazaré é o próprio Messias. Isso é o que a Bíblia afirma. Creem que o homem nascido de Maria é o próprio Filho de Deus. Aqueles que são nascidos de Deus possuem uma fé ortodoxa acerca da pessoa de Jesus. E mais, tinha uma ramificação dos gnósticos, que eram chamados os docetistas. Eles negavam que Jesus fosse humano e que tenha tido uma carne humana. Afirmavam que Jesus parecia ser homem, mas ele era um fantasma. Era uma seita da época. Diziam que Jesus parecia ser de carne e osso, mas na verdade era um ser totalmente espiritual. Foi por isso que o apóstolo João escreveu o seguinte, em 1 João 4, 2 e 3. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito da qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Eu já tratei desse assunto em mensagens passadas. Portanto, queridos, os hereges da época de João, eles negavam uma das doutrinas fundamentais, essenciais, importantíssimas da fé cristã, que é a encarnação do Verbo. Uma doutrina verdadeira e gloriosa. Não confunda encarnação com reencarnação, que é uma doutrina diabólica. O que a Bíblia ensina sobre a doutrina da encarnação? Primeiro, ensina que Deus veio morar com o homem na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, ensina que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria e que ele era e é o eterno Filho de Deus, que se limitou ao tempo e ao espaço, mas hoje não é mais limitado ao tempo e ao espaço, porque ele morreu e ressuscitou, está vivo. Essa doutrina, queridos, é ensinada em João 1,14, quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Para o apóstolo João, essa verdade era essencial, ao ponto de fazer uma pergunta retórica, lá em 1 João 2, 22 e 23. Uma pergunta: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Irmãos, para João, esse assunto era seríssimo, e para nós não pode ser diferente. É uma questão de vida ou morte, é uma questão de salvação ou perdição. Não podemos crer em Deus Pai, tendo na cabeça conceitos errados sobre Jesus. Eu creio em Deus, mas qual é a tua concepção acerca de Jesus? Eu não posso crer no Pai e ao mesmo tempo acreditar em qualquer besteira que se prega sobre a pessoa de Jesus, principalmente atualmente, com o advento da internet, onde se tem tanta lambança doutrinária, teológica. Isso porque a heresia, ela é diabólica. A heresia é obra da carne, é a ação do diabo e leva para o inferno. E a natureza diabólica da heresia dos gnósticos era negar a encarnação, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E negando a morte, e negando a ressurreição, negavam também a sua obra expiatória na cruz, por cada um de nós. Esse é o problema das heresias. Agora, quem é Jesus segundo a Bíblia? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é 100% homem, 100% Deus, Ele é um com o Pai, é um com o Espírito Santo. Ele é o eterno Filho de Deus, que se vestiu de carne humana,
que tomou sobre si os nossos pecados e morreu na cruz em nosso lugar e por nossa causa. Esse é o conceito que a Bíblia fala sobre Jesus de maneira um tanto quanto resumida. Porém, diz a Bíblia que ao terceiro dia ele ressuscitou e agora ele está à direita de Deus e vive para interceder por mim e por você. E mais, em breve ele virá nos buscar. Amém? Glória a Deus. A segunda característica daquele que nasceu de novo, queridos, é o amor a Deus e amor aos filhos de Deus. Tem gente que abre a boca com uma vontade e diz: eu amo a Deus, mas não ama o Filho de Deus, ou os filhos de Deus, os irmãos na fé. 1 João, versículo 1, parte B, e o versículo 2, olha o que o apóstolo João diz: e todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Irmãos, é impossível amar a Deus e odiar os filhos de Deus. Por outro lado, é impossível amar os filhos de Deus sem amar a Deus, assim como é impossível amar a Deus sem amar seus filhos. Isso é fato. É fato. Quem crê em Jesus, como diz as Escrituras, ama a Deus e ama seu próximo. São como duas pernas. A gente está caminhando juntos. Não podemos separar a fé em Cristo do amor aos irmãos. William Hendricks diz que a fé em Jesus está inseparavelmente ligada ao amor pelos filhos de Deus. Até porque, queridos, o amor é a apologética final e uma forte evidência de salvação. Quem odeia tem uma forte evidência de perdição. Porém, o amor não é produzido em nós. Naturalmente, nós não nascemos amando. O amor é obra de Deus em nós, quando nos convertemos a Cristo. Esse amor divino, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 5,5 diz o seguinte: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor vem de Deus e foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sou salvo pelo amor, não, mas o amor aos filhos de Deus e o amor a Deus é uma evidência de salvação, pois quem ama o irmão ajuda, quem ama faz, quem ama estende a mão, quem ama faz e não somente fala. Isso porque o amor é uma prática e não simplesmente um sentimento. O amor é prático. Sendo assim, o amor de Deus não foi proclamado apenas com palavras eloquentes. O amor de Deus não foi proclamado para nós com palavras eloquentes, bonitas, mas com dádiva sacrificial. Isso que a Bíblia fala, 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, como sacrifício pelos nossos pecados. Então, a Bíblia diz claramente que Deus nos amou e provou isso, enviando seu Filho único para nos salvar. O amor sacrificial de Deus é a fonte de nosso amor aos irmãos, ao próximo. O nosso amor a Deus é simplesmente um reflexo do amor de Deus por nós. 1 João 4,19 diz que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E a prova do verdadeiro amor é o serviço. A prova do verdadeiro amor é o serviço, como diz 1 João 3, 16 e 18. Esse texto é lindo. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração,
como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Misericórdia, que texto forte! O amor de Deus por nós, queridos, foi de fato e de verdade, assim como o nosso amor pelos outros deve ser também de fato e de verdade. Jesus não nos amou apenas por meio de lindas palavras, mas com atitudes, com a sua própria vida. E o texto vai dizer ainda lá em João 16 que ele nos amou até o fim. Não foi até o meio ou até o início, mas até o fim, até a cruz, até a morte. Ele nos amou a tal ponto de dar sua própria vida por nós. Hernando Dias Lopes diz que o amor de Cristo é o nosso supremo exemplo. Assim como ele deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Obviamente que eles não podemos dar a nossa vida da mesma maneira que Jesus deu. Jesus deu sua vida por nós morrendo na cruz. Nesse sentido, não podemos imitar Jesus. Não podemos morrer pelo irmão, no sentido de salvá-lo através da nossa morte. Isso é impossível. Eu não posso morrer por ninguém. O meu sangue não é puro e não salva nem a mim mesmo. O teu sangue não é puro e não salva nem a você mesmo. Porém, podemos dar a nossa vida pelos irmãos em termos de serviço e cuidado e ajuda e socorro, em termos de oração, intercessão, jejum, socorrer o irmão. Eu te pergunto essa noite, você tem dado a sua vida pelos irmãos? Você tem contribuído com parte do que ganha nessa obra aqui? Você tem se envolvido nos projetos dessa igreja? Você tem visitado os enfermos e os desviados? Você tem se doado na escola bíblica dominical? Isso é amor prático, não só teórico. Isso é amor doador. A pergunta é, o teu cristianismo, ele é prático ou é teórico? É de fato, de verdade, ou é só da boca para fora? O apóstolo João, ele nos confronta, nos coloca contra a parede com argumentos contundentes. Você possui evidências que é salvo? Você nasceu de novo? Irmãos, quem nasceu de novo faz não para ser salvo. Quem nasceu de novo faz porque é salvo. A terceira característica daquele que nasceu de novo é a sua obediência à palavra de Deus. Olha no versículo 2 e 3 novamente. O apóstolo João diz assim: sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis ou penosos. Irmãos, a obediência é a única prova do amor. O amor a Deus não consiste de palavras faladas, mesmo bem intencionadas, mas consiste em determinadas ações que demonstram obediência aos mandamentos de Deus. Obedecer aos mandamentos é o mesmo que praticar a palavra de Deus. E uma das maiores provas de que verdadeiramente conhecemos e amamos a Deus é se praticamos ou não a sua palavra. Você vê como uma coisa está atrelada à outra. 1 João 2,5 diz: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E lá em João 14,15, o Senhor Jesus disse simplesmente isso: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Agora, quais os mandamentos eu preciso conhecer e guardar? Como eu vou guardar um mandamento que eu não conheço? Então, antes de se preocupar em obedecer ou praticar a palavra de Deus, precisamos primeiramente conhecer essa palavra, buscar essa palavra,
ler a sua palavra, meditar na Bíblia dia e noite e conhecer aquilo que o Senhor nos manda. Meditar nas Escrituras dia e noite. Agora, quais os mandamentos devemos guardar? Nessa carta, queridos, os mandamentos resumem-se em crer em Jesus, amar a Deus e amar os irmãos. Nessa carta. 1 João 3,23. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. 1 João 4,21. E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Esse é o resumo de mandamento aqui nessa epístola. Porém, não devemos concluir com isso que João está deixando de fora os 10 mandamentos da lei de Deus. Não está deixando, de acordo com o contexto geral da Bíblia. Isso porque quem ama cumpre a lei de Deus, como diz lá em Romanos 13, versículo 8 a 10. Olha que lindo. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Sendo assim, queridos, quem ama a Deus não se envolve com idolatria. Quem ama a Deus não usa o nome de Deus em vão. Não usa o nome de maneira indevida, o nome de Deus. Quem ama a Deus guarda ou respeita pai e mãe. Quem ama a Deus vai também respeitar a autoridade do seu irmão, vai respeitar a propriedade do outro, vai respeitar o nome do outro, a esposa do outro, sua vida e tudo que seu próximo possua. A guarda do mandamento, portanto, nos assegura do amor aos irmãos. Dessa forma, João entrelaça aqui o tema do amor e da santidade, ambos resultando da verdadeira fé em Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. E mais, João diz no versículo 3, parte B, que os mandamentos de Deus não são pesados, não são difíceis, que guardar os mandamentos de Deus não é algo penoso, algo complicado. Com isso, queridos, João não está dizendo que é fácil obedecer a Deus. Não é simples. Sabemos muito bem que não é. Não é fácil amar quem nos odeia. Não é fácil perdoar os nossos devedores ou abençoar aqueles que nos amaldiçoam, nos perseguem. Não é fácil dar outra face. Não é fácil andar a segunda milha ou dar a quem nos pede. Não é fácil, não é simples. Não é fácil alegrar-se na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar em oração. É uma batalha diária. Não é fácil resistir às tentações. Não é fácil fugir do pecado. Não é fácil se manter puro. Porém, João diz que os mandamentos de Deus não são difíceis, na NVT. Agora, por quais motivos os mandamentos de Deus não são difíceis? Se já vimos aqui alguns pontos que mostram ser difíceis e provam que não é tão fácil. Primeiro, querido, porque amamos a Deus e quem ama a Deus obedece com alegria e não por obrigação. Isso porque quando amamos a Deus de verdade, seus mandamentos se tornam leves e não pesados, e não é um fardo. Quando entendemos o quanto Deus nos amou em Cristo, obedecer não é um peso, mas é um prazer. Não é um fardo, mas é uma alegria, e para a glória de Deus. Segundo motivo, porque juntamente com a ordem para obedecer, vem também o poder dado por Deus para cumprir. Deus não
não nos mandaria fazer algo além das nossas condições? Sendo assim, obedecer aos mandamentos de Deus é fácil quando somos revestidos com o poder do Espírito Santo de Deus. Fica mais simples, mais fácil. Quanto mais cheios do Espírito Santo estivermos, mais leves serão os mandamentos de Deus para a nossa vida. A quarta característica daquele que nasceu de novo, para concluir, é a sua vitória sobre o mundo. O crente vence o mundo pela fé em Cristo. Olha aí no versículo 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Irmãos, todo salvo vence o mundo pela fé em Cristo. O mundo que precisamos vencer fundamenta-se em 3 bases: desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida, como está lá em 1 João 2,15. Ou seja, quem é nascido de Deus vence o mundo da prostituição. Quem é nascido de Deus vence o mundo da pornografia. Quem é nascido de Deus vence o mundo do adultério. Quem é nascido de Deus vence o mundo do orgulho, da soberba, da vaidade. Quem é nascido de Deus vence o mundo da fofoca, da intriga, da murmuração, da inveja. Quem é nascido de Deus vence o mundo da mentira, vence o mundo da preguiça. Quem é nascido de Deus vence o mundo do egoísmo, da avareza, da ganância, do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Quem é nascido de Deus vence o mundo do pecado, seja lá qual for. Isso porque onde o pecado é tolerado, o Espírito Santo é apagado. Onde o pecado é tolerado, o Deus de graça é ultrajado. Onde o pecado é tolerado, o sangue de Cristo é pisado, o rosto de Cristo é cuspido e Deus é afastado. Porém, a vitória sobre o pecado se dá por meio de muitas lutas. Sabemos que não é fácil, muitas batalhas, embates. Não é uma vitória que cai do céu, mas ela é conquistada com muita oração, muito jejum e muita dependência de Deus. Só tem vitória sobre o mundo quem batalha contra os seus desejos malignos. Isso porque nossa natureza humana ela é tendenciosa para as coisas mundanas. E eu sempre digo, andar com Deus é como subir morro de bicicleta. Se você parar de pedalar, você cai. Você tem que continuar pedalando, caminhando, mas no poder do Espírito Santo, dependendo de Deus, sempre clamando: Senhor, me ajuda, segura na minha mão, não deixa eu cair. Eu sou fraco, eu sou dependente. Tem que ser como um bebê que está aprendendo a andar sempre, por mais que você tenha 50 anos de caminhada. Senhor, me ajuda. No entanto, queridos, assim como Jesus venceu o mundo com seus encantos e prazeres, nós também podemos vencer pela fé nele. 1 João 5,5 diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, se somos cristãos, somos vencedores como Cristo foi. Irmãos, a nossa vitória sobre o mundo não está baseada em nossas forças somente. Claro que tem que haver um esforço humano, sim, mas na força daquele que venceu o mundo por nós. Jesus venceu o mundo por nós. João 16,33, Jesus disse assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo com suas paixões e encantos, nós também venceremos na dependência dele. João 15, versículo 5, na parte final, o Senhor Jesus nos disse o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Queridos, Jesus é o nosso general de guerra, ele é o nosso supremo comandante, ele é aquele que vai à nossa frente. Nosso nome está atrelado ao nome dele. Nós somos cristãos, somos imitadores de Jesus. Conta-se que um dos soldados de Alexandre o Grande estava com medo
da batalha. Ele sempre se afastava, sempre recuava quando tinha que avançar, sempre amarelava quando a coisa ficava feia no fronte de batalha. O imperador Alexandre o Grande ficou sabendo desse caso e chamou esse soldado tímido, covarde, para uma conversa. Na abordagem, Alexandre perguntou para ele: soldado, qual é o seu nome? E o soldado respondeu: Alexandre, senhor. Quando Alexandre o Grande viu seu próprio nome associado a um soldado medroso, ele ficou furioso e disse o seguinte para aquele soldado: ou você muda de nome, ou você muda de postura. Irmãos, Alexandre o Grande, o imperador ímpio, ele queria que seu nome fosse símbolo de coragem e ousadia, e não símbolo de covardia e medo. Será que Jesus Cristo, aquele que venceu a cruz, será que Jesus Cristo, aquele que venceu o pecado, o diabo e a morte, espera menos de cada um de nós? Não. Ele espera muito de nós. Aquele que está em Cristo é mais que vencedor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, que o Senhor nos ajude a não amarelar na hora da luta, da tribulação, da angústia. Quero te convidar a orar, a buscar a Deus neste momento, a sondar o seu coração com a ajuda do Espírito Santo e fazer a si mesmo perguntas. Será que o caminho que eu tenho trilhado é um caminho de vida ou de morte? Será que meu nome está escrito no livro da vida ou não? Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, colocamos nossas vidas diante de Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor venha sondar o nosso coração. Pai, carecemos da Tua graça, Pai. Sabemos que somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo. Mas será que a nossa fé tem sido autêntica, Senhor? Senhor, que o Senhor venha se revelar para cada um aqui, que cada um aqui tenha a convicção verdadeira daquilo que a Tua palavra diz, Senhor. Que possamos crer em Ti como diz as Escrituras e não como diz o pastor A, B ou C, ou como diz o site A, B ou C, ou a doutrina, a religião A ou B ou C, Pai. Ajuda-nos, Senhor, revela-se a cada um de nós. Senhor, derrama mais e mais o Teu amor em nosso coração pelo Espírito Santo, Pai. Não nos deixe enganados, não nos deixe ser enganados, Senhor, por nenhum tipo de doutrina estranha, herética. Pai, guarda-nos, Senhor, no poder do Espírito Santo. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a não sair da linha, não sair do trilho, Senhor. O trilho é a Tua palavra é a verdade, Senhor. Se revela para nós dia após dia, Santo Deus. Pai, eu tenho convicção que ter um pouco de dúvida em relação à nossa salvação muitas vezes é saudável, Senhor. É saudável, sim, para que possamos sondar, nos examinar nós mesmos, como diz a Tua palavra. Lá em 1 Coríntios 11, Senhor, quando o Teu filho apóstolo Paulo, no contexto da Santa Ceia, ele declarou: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pai, ajuda-nos nesse autoexame, e se detectarmos em nosso coração que não há realmente a experiência marcante do novo nascimento, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, nos fazer nascer de novo, Pai. Fazer de nós novas criaturas em Cristo Jesus, Senhor. Porque sabemos que isso é uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Então, cria em nós, Senhor, esse coração novo, essa vida nova, Senhor. Faz de nós, Senhor, nascidos de Deus de verdade, Pai. Livra-nos do engano. Livra-nos das heresias. Livra-nos, Senhor, de um cristianismo só de palavras, Senhor. Livra-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a termos obras, não obras para sermos salvos, mas obras como fruto de um verdadeiro convertido, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Reveste-nos com o Teu poder.
Capacita-nos, Senhor, nessa caminhada, nessa reta final, Senhor, da história da igreja, Pai. Reveste-nos com o teu poder, capacita-nos, Senhor, a pregar o teu evangelho a tempo e fora de tempo. Ó Deus, toma a vida de cada um aqui, Senhor, porque eu tenho convicção de que ninguém foi chamado para estar esquentando a cadeira de uma igreja, mas cada um tem um chamado específico, Senhor, na tua obra, Pai. Pode ser não ser para pregar a tua palavra, pode ser não ser para estar no púlpito, Senhor, mas para estar orando, pode ser para estar intercedendo, para estar ajudando na escola dominical, no evangelismo, no projeto Amor. Senhor, enfim, a tua obra é grande. Grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Que o Senhor venha levantar trabalhadores neste local, Pai, para a tua glória, pessoas nascidas de novo, Pai, pessoas que são verdadeiramente convertidas pelo poder do teu Santo Espírito, ó Deus. No nome de Jesus, fica conosco, abençoa o teu povo, Pai. Eu peço a tua graça, teu favor e tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor venha estender as suas mãos também sobre aqueles que estão enfermos, Pai, que estão na dependência de um milagre, Senhor, carecendo, Senhor, de um toque todo especial teu. Eu peço a Ti nessa noite que o Senhor venha curar, e eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de enfermidade, todo espírito de perturbação, todo espírito das trevas, toda força do mal, que sai em nome de Jesus, e fica conosco, Pai, nessa noite ainda. Cobre-nos com o sangue de Jesus e leva-nos debaixo da tua potente mão, é o que te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém.